Fala pessoal, bom dia. Hoje nós vamos conversar com a professora Marilu, especialista em biotecnologia da reprodução animal. Antes de tudo, muito obrigada, Carlos. Muito obrigada, Fernanda, por ter me apresentado essa figura e que, se Deus quiser, vai ter aí muito e muito sucesso. Bom, em relação às biotecnologias, nós temos algumas relacionadas à reprodução de cães, tá? Então, nós temos, primeiro, a inseminação artificial, que ela pode ser intravaginal ou as intrauterinas, que são duas, ou via endoscopia ou via cirurgia. E também nós temos a manipulação desse sêmen, né? Então nós temos todo um processo de resfriamento, de congelamento desse sêmen. Então todos esses procedimentos que eu falei fazem parte das tecnologias, das biotecnologias da reprodução de cães. E nas cadelas, nós também trabalhamos com algumas técnicas para que nós possamos identificar melhor, não só o período da ovulação, mas também o momento melhor para inseminar, ou então para a monta, para que a gente possa trabalhar com um número maior de filhotes por ninhada. Tá? Então, as biotecnologias da reprodução do cão vem agora com toda essa estratégia de tentarmos melhorar aí a qualidade dos animais através do melhoramento genético e também trabalhar com uma, uma melhor fertilidade, com bem-estar animal e com ética, com toda uma rotina adequada para isso. Professora, quais são as principais doenças que nós temos que ficar atento na criação? E se puder falar um pouco as principais doenças do pastor alemão, linha de trabalho também. Vamos lá. Doenças, eu vou falar de doenças da reprodução, tá? Então, doenças que estão relacionadas com a diminuição de filhotes por ninhada, abortamento, ou então aquelas doenças que fazem o animal apresentar algumas vesículas gestacionais e com o decorrer do tempo, em torno de 20 dias de gestação, essas vesículas começam a sumir. O que nós chamamos de reabsorção embrionária, reabsorção daquele indivíduo, daquele conceito. Quais são essas doenças que hoje em dia não tem como a gente não deixar de pedir os exames, né? De solicitar esses exames? Primeiro, brucelose. Segundo, leptospirose. Terceiro, leishmaniose. Eu não sei qual é a região aonde você está, né? Você que está me ouvindo agora, eu não sei qual é a região onde você está, mas eu acredito que já deve ter chegado a leishmania nessa sua região também. Então, para cães de reprodução, esses três exames, eles são essenciais. Existem outros? Existem. Por exemplo, cão de linhagem de trabalho vai trabalhar no campo, vai trabalhar em uma propriedade que tem acesso, por exemplo, a outros animais de outras espécies. Então, nós temos, por exemplo, uma enfermidade que se chama neóspora, neosporose. Neosporose, para aqueles animais que trabalham junto com o gado, por exemplo, eu preciso pedir esse exame. Vocês estão entendendo? Então, dependendo do manejo de cada um, há essa necessidade. Cães de trabalho, por exemplo, que têm acesso a uma área com outras espécies como gatos, vou precisar do toxoplasma? Vou precisar do exame do toxoplasma. Entenderam? Então, e num contexto geral, tudo que tem a ver com ectoparasitas, eu preciso tomar cuidado. Então, a babesiose, a erliquiose, também são doenças que elas vão interferir, muitas vezes diretamente e outras vezes indiretamente. Pois bem, existem outros pontos que vão fazer com que a saúde daqueles neonatos também fiquem adequadas, tá? Então, nós temos ali os endoparasitas. De endoparasitas, nós temos o ancilóstoma, que se chama ancilóstoma canino, nós temos também o toxocara e nós temos o dipilidium canino. São três vermes, são três eumintos, e esses três são muito comuns nesses filhotes. E nos neonatos, o ancilóstoma e o
toxocara é muito comum. Então, o que que nós precisamos? Nós precisamos desverminar as mães adequadamente para que haja uma diminuição de probabilidade desses filhotes ficarem doentes por conta de vermes no início da sua vida. Isso porque alguns desses vermes vai ter a transmissão via placenta. Então, esse neonato já nasce infectado. E tem outro verme que a transmissão ela é via transmamária. Isto é, mamou, pode apresentar aí o parasita depois dessa sua fase neonatal, tá? Então, a desverminação das mães também é importante para a saúde, não só dela, mas também para a saúde dos filhotes, ok? Então, cães de trabalho, nós ficamos aí com leptospira, brucelose, com a leishmaniose e algumas particularidades, salmonelose, a toxoplasmose e também a neosporose. Existem outras doenças? Pessoal, existem inúmeras doenças, inúmeras doenças também que são responsáveis por diminuir diretamente ou indiretamente a reprodução. Tá? Aí a gente precisa ver, entender o manejo, as condições de vida daquele animal, para a gente poder fazer uma estratégia adequada de planejamento sanitário. Marilu, é algo que existe alguns. Me diga se é mito ou verdade. É verdade ou deve ser feito assim? A cadela está sangrando, parou de sangrar no terceiro dia. Eu devo fazer a cobertura dela? Eu devo deixar fazer a monta? Qual o melhor período? Ou conta 12 dias depois do primeiro dia de sangramento? Existem muitas pessoas hoje que se baseiam desta forma para poder fazer a reprodução. É isso mesmo? Não é? Existe uma regrinha de ouro que a gente tem que ser seguido ou não? Seguinte, essa é uma pergunta que realmente muitos profissionais da área da criação fazem. E a resposta, por incrível que pareça, eu tenho 20 anos de mercado. Então, a minha resposta é muito simples. Não sei. Não sei. Mas esse eu não sei com fundamento. Por quê? Porque cada perfil é um perfil. Cada cadela é uma cadela. Então, tem cadela que sim, vai sangrar durante 10 dias, acabou o sangramento, conta 4 dias e pode fazer a inseminação ou a monta. E tá tudo bem. E são cadelas ótimas. Nós chamamos essas cadelas de cadelas normal dogs, né? Que são as cadelas normais que nós trabalhamos no nosso dia a dia e que não temos problemas com elas. O problema não são estes animais. Os problemas são os animais problemas, que nós achamos que são problemas. Porque a gente quer fazer tudo igual a este protocolo que colocou na nossa cabeça. O negócio é que biologia não é matemática. Então, se eu tenho uma cadela que tem um perfil chamado perfil FAST, o que se chama perfil FAST? É uma cadela que vocês já devem ter visto, já devem ter experienciado isso, que são aquelas cadelas que logo depois do sangramento, quando você for ver, ela já está louca, ela já está aceitando a monta. E tem outras cadelas que depois do sangramento elas demoram mais, ou elas sangram por mais tempo. Essas cadelas, elas que são essas que eu falei por último, a gente chama de slow dogs, né? Então a gente tem as normal dogs, as fast dogs e as slow dogs. Então a minha pergunta é, eu posso fazer um protocolo básico nessa tentativa de aumentar o número de prenheses no meu plantel? A resposta é, não sei. Não sei, porque tem cadela que sim, os protocolos vão dar certo, e tem cadelas que não. Eu vou ter que estudar o perfil dela para eu saber como que eu vou fazer. Agora, como que eu vou estudar esse perfil? Pessoal, não tem como estudar o perfil de um animal para você saber qual que é o melhor momento para a monta ou inseminação, se não trabalharmos com duas tecnologias. Uma que é muito simples, que se chama citologia vaginal, e uma outra que requer a sorologia, que nós trabalhamos com a progesterona sérica. Sem essas duas, mais comportamento de cadela, mais sintomatologia da cadela, não tem como eu falar para vocês se existe um protocolo ou não. Não sei, porque vai depender de animal para animal. Marilu, diga para nós qual
é o principal erro hoje dos criadores, falando em geral, indiferente da raça, tá? Falando em geral, qual o principal erro do criador hoje na reprodução? Bom, erro é muito complicado assim a gente comentar sobre qual é o principal, né? Porque isso vai depender muito do plantel, vai depender muito do ambiente, vai depender muito também de como se dá o manejo daquele criador, né? Então a primeira coisa que a gente trabalha para que haja um aumento de taxas de gestação e que esses filhotes venham com bem-estar, né? E que a mãe também, né, a cadela tenha bem-estar e numa ética profissional tal que nós trabalhamos, o que eu mais vejo nessas andanças aí de vários plantéis que eu já trabalhei, que eu já visitei, é que existem pontos de manejo, principalmente, que podem levar a que são coisas às vezes mínimas e muitas vezes que passam desapercebidas por um criador e que pode algumas vezes melhorar, talvez melhore aí um pouco essa taxa de prenhez e esses resultados da reprodução, tá? Então, independentemente de do plantel em si, da raça em si, o que mais me chama atenção é, hoje em dia, cada cadela e cada cão, né, então cada matriz e cada reprodutor, eles são individuais, então não dá para tratar os mesmos animais com o mesmo protocolo, com a mesma rotina, não dá. Então, qual é o ideal hoje em dia para a gente tentar fazer alguma coisa? É trabalhar individualmente. Então, é conhecer aquele animal e estudar aquele animal. Então, quanto é a concentração máxima de sêmen que esse animal trabalha, né, de espermatozoides? Qual é a mínima? Quando que isso acontece? Por que dessa variação? Então, para isso, vai precisar de alguns exames, vai precisar do apoio técnico, vai precisar de um certo conhecimento para isso, né? Então, procurar também conhecimentos nessa área, da gente tentar entender animal por animal como um indivíduo, é muito importante. Marilu, hoje existe, que não é de hoje, claro, mas existe uma rivalidade, vamos dizer assim, nem por, não, a gente não está generalizando, mas por parte de criador e veterinário, como em qualquer segmento existe. Como é que está hoje a população de cães e existe hoje como os dois profissionais trabalharem junto e melhorar esse mercado? Bom, são duas perguntas em uma. Então vamos à primeira, né? Então vamos falar sobre os cães em primeiro lugar, né? A população brasileira. Então hoje, no Brasil, a gente tem hoje o último dado foi dado de 2021/2022 e esses dados contemplaram em torno de 69 a 70 milhões de cães, tá? Tirando gato e outros pets não convencionais. Então, cães, a gente tem quase 70 milhões de cães. Já deve ter chegado nos 70 milhões de cães. E a porcentagem que nós temos de crescimento populacional por ano é em torno de 4%. Então, se a gente for colocar na ponta do lápis 4% de 70 milhões, é muito cão que está nascendo. Fato. Esse mercado vai sumir? Não vai. Não tem como. A população de cães tende a crescer cada vez mais. E a população de humanos, por incrível que pareça, está mudando completamente a sua cultura, onde as casas estão com cães dentro dos seus habitats, que nós chamamos hoje de família multiespécie. Tá? Então, o que isso significa? Significa que não vai parar o crescimento de cão. Se cão está crescendo, é porque está tendo reprodução. E que se essa reprodução for feita por profissionais que sabem trabalhar com ética, com bem-estar, com disciplina, entendendo os seus animais, respeitando os seus animais, vai ser o melhor de todos os nossos princípios, o melhor de todos os nossos mundos. Só que para isso, se está crescendo a população de cães, vai precisar sim de médicos veterinários competentes que entendam de criação
que isso é muito importante, entender da criação, que esses profissionais, que esses veterinários caminhem juntos com os criadores, justamente para que a gente possa ter animais saudáveis. Para que aqueles profissionais que se acham profissionais, na verdade, e que não trabalham de uma maneira legalizada, vamos por assim, de uma maneira que tenha o respeito à saúde dos animais, que realmente esses animais saiam, que essas pessoas saiam do mercado. E que fiquem aqueles profissionais que respeitem. Para isso, não tem como o criador trabalhar sozinho e não tem como o veterinário trabalhar sozinho. Em prol dos animais, o que a gente tem que fazer? Trabalhar junto. É isso. Né? Então, juntando as duas perguntas primeiro, 70 milhões de animais, vai crescer? Vai. Se está crescendo é porque tem reprodução. Que seja feita por profissionais competentes, éticos e que respeitam seus animais. Para isso, tanto o criador como o veterinário tem que trabalhar junto, em prol deles. É isso. Prof, existe muito, porque eu tô chamando de prof porque foram 3 dias com essa moça e a cabeça tá, assim, muita informação. Então, tem que ser uma professora, tá no cargo certo. Parto normal ou cesárea? O que menos judia a fêmea? O que é melhor para o filhote? O que é melhor para o criador? Então, assim, eu já devo pensar em cesárea ou devo manter o parto normal? Isso, assim, nos deixa, nós como criador, a gente fica sempre muito preocupado. Em que ponto devo pensar numa cesárea ou em que ponto eu deixo a natureza agir por si próprio, o ciclo normal? Que pergunta, né? Que pergunta. Então, vamos lá. Existem raças hoje em dia que não tem como fugir da cesárea. Vocês sabem disso. Então, existem algumas raças que é a cesárea. Agora, quando. Vamos falar primeiro da cesárea, depois a gente fala do parto normal. Quando fazer essa cesárea? Olha, normalmente o que nós indicamos é que. Lembra que eu falei que existem técnicas para eu estudar a fêmea? Então, a citologia vaginal, a progesterona, eu posso estudar aquela fêmea e eu posso ter momentos, eu posso anotar, ter estratégias através de alguns momentos que são muito importantes para essa futura gestação. Um desses momentos se chama momento da ovulação. Então, eu posso programar essa cesárea, fazer uma cesárea eletiva a partir do momento que eu sei, o momento da ovulação, o momento que ela entrou numa próxima fase que se chama de estro. Então, eu consigo programar aquela cesárea. Então, ela, antes de começar a entrar no trabalho de parto, eu já tenho agendado quando vai ser aquela cesárea, e com, é claro, o auxílio de um pré-natal muito bem feito, com uma ultrassonografia muito bem feita e com dosagens séricas também próximas ao parto, eu posso saber se está no momento correto de fazer a cirurgia ou não. Tudo bem? Então, essa é a cesárea dos nossos sonhos, quando ela é monitorada desde o momento em que ela foi inseminada, até antes até da inseminação, para eu saber, né, como se fossem humanos, né, que nós fazemos uma programação, né, do nascimento. É a mesma coisa, então a gente trabalha muito semelhante com isso. E não deixar a cadela entrar em trabalho de parto, começar em sofrimento, para depois eu abrir, depois eu fazer a cirurgia. Não. Hoje em dia a gente trabalha, a gente tenta programar com uma cesárea, trabalhar com uma cesárea programada, tá? Isso vai prejudicar filhote? Não, porque tem técnicas de anestesia hoje maravilhosas, que os filhotes acabaram de nascer, já estão com movimento, etc. Vocês sabem disso, né? Então, tem cirurgiões muito competentes que conseguem fazer essa cirurgia no menor tempo possível, né? E a cesárea programada, pessoal, a probabilidade de você perder filhote é praticamente inexistente. Diferente de uma cesárea, em que você espera o parto começar para depois você procurar cesárea. Ponto. Isso é sobre cesárea. Agora, em relação à monta natural, em relação ao nascimento normal, né, ao parto normal, a gente chama de parto eutóxico.
Esse parto é o melhor? Para as raças que não há necessidade da cesárea, se essa fêmea não apresentar o que nós chamamos de distocias, o parto normal é o melhor. Agora não, a fêmea está em uma distocia de origem materna. Quando a cadela não tem contração, quando a cadela não expulsa os filhotes, ou quando a cadela tem muita contração e não expulsa os filhotes, isso eu chamo de distocia de origem fetal. Enfim, é distocia? É. Então, seja a cadela que for, vai ter que correr para o centro cirúrgico, tudo bem? Mas se não, se há uma cadela que não há necessidade de fazer a cesariana, por gentileza, não faça uma cesariana. Ok? Prof, hoje existem muitos veterinários e profissionais extremamente competentes, mas todos os veterinários servem para trabalhar DRT de um canil ou para trabalhar na reprodução de cães de um canil? Qual é o perfil deste profissional que eu e meus amigos, todos os criadores do Brasil, deveriam buscar? Fale um pouquinho mais para nós. Outra pergunta difícil, mas vamos lá. Assim, o veterinário hoje, quando ele forma com uma visão generalista, tá? Então ele não é ele não tem uma especialização, ele não é especializado em nenhuma área em si. E dentro das universidades, a cultura de trabalhar com plantéis de cães e também de gatos ainda temos poucas informações dentro das universidades. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, na área que eu trabalho, que é na área da reprodução, né? Dentro da reprodução, então, existe ainda mais informações que nós trabalhamos para grandes animais, passamos informações para pequenos animais também, claro, não tem como não passar, mas ainda a gente precisa transmitir mais conhecimentos do que aquilo que se vê apenas em um semestre ou no máximo em 2 semestres, tá? Esse profissional, então, quando ele sai para o mercado, há necessidade dele ter um perfil que é um perfil de entender como é este trabalho no plantel, que é completamente diferente de um trabalho dentro de uma clínica, dentro de um hospital. Portanto, eu chamo que tem que ser um veterinário que é sacudido. Isto é pau para toda obra. Então, ele precisa ter um olhar muito clínico, ele precisa ter um jogo de cintura muito grande e ele precisa montar estratégias rápidas. E ele tem que saber trabalhar com o que tem. Isso é o mais importante. Ele tem que saber trabalhar com o que tem. Agora, ele precisa entender de medicina veterinária preventiva? Precisa. Precisa entender de genética? Precisa. Ele precisa aprender comportamento? Precisa. Ele precisa saber da clínica? Precisa. E ele precisa saber da reprodução? Precisa. Se tem plantel, para o plantel ele poder ter uma condição de ter um número grande de filhotes por ninhada, que é saudável para todos, precisa de um médico veterinário lá dentro fazendo um bom trabalho, que é um perfil completamente diferente do que o perfil de um veterinário de hospital. Todos têm o mesmo valor, ninguém está falando em relação a valor, mas em perfil do trabalho. Então, o perfil de um médico veterinário de campo é de campo, que é completamente diferente do perfil de um veterinário que trabalha dentro, por exemplo, de um centro cirúrgico, tá? Então, nós precisamos saber de tudo. Medicina veterinária preventiva, genética, comportamento, nutrição, tudo isso é importante para esse perfil desse profissional. Prof. Marilu, obrigado a nossa veterinária Fernanda por nos apresentar essa pessoa maravilhosa. Com certeza nos agregou muito nesses dias conosco, abriu a nossa mente mais um pouco, deixou uma sementinha em nós plantada e vai germinar com certeza. Gostaria de agradecer, muito obrigado, prof. Se quiser falar suas últimas palavras, suas considerações finais. O agradecimento vem de mim, na verdade o agradecimento vem do meu coração, né? Primeiro a doutora Fernanda, por ter me apresentado essa peça rara, que é o Carlos. Em segundo lugar, pela
pela estada que eu tive aqui, que foi maravilhosa, por todo esse tempo aqui que eu aprendi com eles. Eu sempre falo que quando eu vou trabalhar, eu volto com muito mais informação. Quando eu vou trabalhar, quem aprende sou eu. Então, meu serviço é trabalhar e aprender mais do que eu saí, né? Do que eu saí da minha casa. E isso, com certeza, eu tive todo o prazer e eu tô aqui também com a cabeça cheia de ideias, com tanta coisa que tá aqui porque eu conheci realmente o que é o profissional de qualidade dentro de uma área que é disso que a gente precisa no momento. Obrigada, de coração.